Sensacional, galera. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, ele que é o Thiago Alves, CEO da Meta Consultoria, responsável por gerar mais de 8,5 bi em resultado no último ano. Meu Deus! Com 20 anos de experiência, mais de 800 empresas atendidas, formou mais de 300 mil vendedores e 60 mil líderes. Autor de 9 livros e referência em gestão de vendas do Brasil. Ensina como bater metas no CNPJ sem perder a qualidade de vida no CPF. Maravilhoso! Toca a vinheta! Negócio em Jogo, ele é o podcast feito para você, empresário e empresária, que todo dia risca sua pele por acreditar em um sonho, o sonho de ter um negócio de sucesso. Agradecendo os nossos patrocinadores oficiais, a Move Negócios é mais que uma contabilidade, é uma ferramenta de gestão para o seu negócio, e Potencial Pleno. Potencial Pleno é muito mais que negócios também, é uma escola de resultados. E é isso aí, Thiagão, seja muito bem-vindo, bora lá falar de venda, o coração pulsante dentro das empresas. Sim, é o que faz tudo acontecer, né? É isso aí. E por isso que eu coloquei o nome da empresa de Meta. Boa. Porque para pensar, o que mais gera medo nas empresas? Não bater a meta. É isso aí. Felicidade, bater a meta. Isso aí. O que faz ela crescer? Meta constante. Faz quebrar, não bater a meta. Então, obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui. Massa, tamo junto. Os nossos analíticos de plantão que estão escutando nosso canal, hoje o coração palpita, né? Porque o cara que é analítico, quando a meta é batida, o coração do cara acelera, ele fica desesperado, fala assim, cara, vou ter que entregar isso daí. Mas, meu irmão, você não tem nada o que gerenciar se a venda não acontecer. Então, primeiro, né, isso daí é até meio perigoso, né? Os caras ficam loucos, né? Meu sócio é desse tipo, meu sócio é o cara analítico. Né? Toda vez que vende, ele se coça na cadeira. Né? E a gente fala que a bandeira do Brasil tá errado, né? Ordem e progresso. Progresso e depois ordem. Depois a gente ajuda isso daí. Cara, a vendas é o coração do negócio, velho. Se não tá vendendo, o cara não tem o que gerenciar, não tem cliente, não tem CS. Não, cara, venda é o negócio. Mas assim, geralmente o setor de venda, cara, é a carnificina mesmo. É loucuragem, paulada na cabeça e salve quem puder. E daí você vem me falar que, cara, tem como bater meta e ainda ter que olhar no CPF, cara, sem essa pressão. Cara, conta pra nós como que é esse rolê, Thiagão. É porque, veja só, como que a área de vendas cresceu? No começo, totalmente desprofissionalizado, depois começaram a profissionalizar, a treinar e etc e tal. Legal, super bacana. O que a gente vê na internet? O cara orgulhoso que o time dele ficou até a madrugada para bater a meta. Eu sempre me questionei, cara, não faz sentido um negócio desse. Cadê a vida pessoal dos caras? Quando você analisa a venda, você tem duas etapas do funil. A etapa inicial da atração e depois da conversão, certo? Cara, na parte de marketing aqui, tem indicador para tudo. Né? Você sabe quem é teu lead, quanto que você pagou, homem, mulher, idade, tá. Agora, dali para baixo, quanto que de ciência que tem ali? Você já me pegou já na hora que a gente começou a conversar no bastidor aqui. Eu assim, cara, eu nunca tinha pensado nessa parada, velho. Não tem, cara. Se você parar assim, quem é o cliente, pergunta para o seu vendedor de baixa performance, qual é o perfil de cliente que a gente menos converte? Qual objeção é a mais detratora do nosso time comercial? Quanto que você deixa de vender? Todo mundo sabe quanto que vende e para quem vende, mas aquele 80% que é o que você não converte, não há muita ciência em vendas. Então, cara, é muito no braço hoje no Brasil. É braço, não é cérebro. Então você se torna um mão de obra ao invés de um cérebro de obra. Então o budget de marketing, ele não reverbera no budget de treinamento e desenvolvimento. Então eu atraio muita gente, mas é soco, pulo e grito dali embaixo para tentar bater a meta. Então é muito novo no Brasil ainda você ter de maneira estruturada o desenvolvimento da equipe. E é por isso que é tanta pancadaria, que é muito no braço. Caramba, cara, é sensacional trazer essa percepção e justamente eu na condição que eu também atuo como conselheiro, né, empresários, justamente a gente vê, cara, a consultoria ensinando os caras a vender de fato, né, mas com essa maneira, olhando justamente para os indicadores do Meta, Ads, enfim, mas, cara, o bastidor disso, né, cara, para você equalizar tudo isso, tratar esses dados, né, hoje a gente utiliza aqui no escritório, né, o Growth Hack como crescimento, Perfeito. como metodologia de crescimento, e ali, cara, de forma já inconsciente eu venho fazendo isso, mas não porque alguém me falou. É porque, cara, eu vi uma necessidade realmente de entender um pouco melhor, assim, cara. Para mim é mais importante o cara que não tá fechando. Isso.
Do que o cara que tá fechando. Lógico. O cara que tá fechando, ok. O que não está fechando, cara, por que esse cara não Por está quê? fechando? Qual ajuste eu preciso fazer? Exato. Né? Então, assim, cara, você, na tua percepção, você acha que o setor de venda funciona só com o chicote estalando mesmo, cara? Nunca, cara. É mesmo. Até porque a conta não bate. Porque para pensar, para uma empresa ter lucro, ela tem que ter receita e, de preferência, reduzir as despesas. Quando você só pensa na receita, tem outras contas que as empresas não fazem. Por exemplo, quanto custa o desligamento por falta de treinamento? É uma conta. Quanto custa a distância de performance entre os vendedores? Porque toda empresa tem um vendedor ponta e uma galera aqui embaixo. Só que para pensar, eles têm as mesmas condições. Esse é uma boa, excelente tema. Excelente. Cara, tem as mesmas condições. Tem o mesmo preço, a mesma concorrência. Por que tem distâncias de performance entre os vendedores? Se você pegar os caras de alta performance, normalmente eles são dois perfis. Ou ele é experiente, ou ele é talentoso. Qual que é o problema? Talentoso é raro, em qualquer profissão. A gente tem uma seleção multimilionária de futebol, pouco talento. E experiência custa caro, porque esse cara vai errar com o teu cliente demais até ele ficar experiente. E se você contratar experiência externa, também é caro. Bem, quem é o cara aqui de baixo? É o cara que ainda não chegou nesses dois patamares. E aí ele fica rodando de empresa em empresa, sendo desligado, desligado, voltando, queimando fluxo de clientes e etc e tal. Aí que tá o problema. Porque quem é que mapeia o cara que tá fazendo certo e multiplica para os demais? Porque esse cara já tá fazendo certo. Já tem um cara lá. Esse cara não é transformado em método. E aí que é a cagada. Porque o que a empresa normalmente ela recorre? Ou uma consultoria, que vai trazer seus conceitos próprios, mas não necessariamente vai se aplicar, ou metodologias externas que não se aplicam ao segmento e o ramo dele. O ideal, para começar, é mapear o cara que faz, o que ele faz, como ele contorna as objeções, como é que ele encanta e multiplicar para os demais. Aí não precisa de chicote. Cara, isso é sensacional. Sabe por quê? Porque o processo é bem ao contrário do que acontece na prática. Você matou a charada, é justamente isso. O cara traz uma consultoria, aplica-se uma metodologia e às vezes o cara que está performando não vai performar mais também. E daí aquele cara que era ruim, ele chega no nível de mediano, mas eu trago os caras de performance para o mediano também. Porque eles não estão habituados com a metodologia que vai vir. Então isso daí demora para engrenar. Demora. Normalmente, o cara que está escrevendo essa metodologia nunca foi vender lá no lugar. Quais consultorias você conhece que o cara foi vender no lugar para testar o que ele está falando? É, não, cara. É algo assim, tipo, é algo genérico mesmo. Genérico. Por isso que não gera resultado. Qualquer coisa que você faça, isso desde a teoria geral da administração mostrava que se você, não sei se você se lembra na faculdade que fizeram um experimento com as mulheres para ver se elas costuravam mais rápido se tivesse iluminação. Não, não lembro disso. Tem uma lá na clássica da administração, aí elas costuravam mais rápido porque tinha iluminação no lugar que estava escuro. Só que perguntaram para elas por que elas estavam fazendo mais, elas falavam, não, por agradecimento. Não era a luz que fazia elas serem mais Pela gratidão. pela gratidão. Então, qualquer coisa que você faça vai gerar mais resultado. Porém, resultado sustentável é só treinando especificamente dentro do segmento do cara. Dentro do segmento do cara, é só se ele tiver um método. Dentro do método, tem que ser representado por aquele que gera resultado lá dentro da Tá empresa. performando. E aí você consegue reduzir essa distância de performance em até 10% entre o pior e o melhor. Para e pensa, se todos vendedores vendessem igual ao seu melhor vendedor, quanto que você faturaria? Nossa, cara. Quanto que daria de lucro? Porque você aumenta resultado com a mesma operação. Aham. Muito. Beleza. Agora eu pergunto, para quem estiver nos assistindo e para você. O melhor vendedor, ele é um gênio? Ele é um craque indomável ou ele é só uma pessoa normal, mais dedicada? Eu acho que é uma pessoa normal, mais dedicada. Normal, mais dedicada. 99% dos vendedores top são normais e dedicados. Então, nós estamos falando aqui que você teria mais lucro, mais receita se você fizer os outros serem normais e dedicados. Não era para ser um desafio tão grande, né? É, porque assim, parece que é normal um vendedor vender 100 e o outro vender 20. E não é. Não é? Não é. Se o cara tem a mesma condição, tá? Se ele está na mesma carteira, na mesma carga horária, com o mesmo mercado, né? Se tiver em cidades diferentes, situações diferentes, aí tudo bem. Mas se ele está na mesma condição, não deveria ter essa distância. O lead tá lá, vamos partir do pressuposto que o tráfego pago tá rodando, tá chegando o lead para os dois iguais mesmo. Iguais. É a mesma coisa. Nesse caso, Não tem como ter essa distância tão grande. tão grande. Exceto
que aí não é a mesma condição, um é novo e o outro não. Mas tem mesmo período de 6 meses em diante, deveria ter a mesma performance. Deveria ter a mesma performance, que Com teoricamente já tem 10% de diferença. essa experiência. Que é o que os nossos clientes fazem. Por isso que a gente chegou no 8,2 bilhões de metas batidas nesse ano. Aham, porque daí você, o cara levou todo mundo para a mesma página, Mesma os página. caras começaram a performar da mesma maneira. É. Então, assim, basicamente é pegar a metodologia do cara que está performando e replicar isso aí para E os replicar. demais. Mas você tem que ter ciência para conseguir mapear. Porque não é só observar ou ouvir. Não é exatamente a frase que o cara fala, mas é o timing, o momento, qual é o racional por trás. Então tem todo um passo a passo para gerar resultado. Vou dar um exemplo. Nós temos como cliente o Grupo Massa aqui no Paraná. Então SBT, Rádios Massa, que é o do Ratinho, né? A gente está lá há um ano. O que o executivo que gerava resultado fazia que os outros não faziam? Ele, ao invés de falar de mídia, quantos minutos você vai ter lá no programa, quantos segundos, quantas inserções, ele falava sobre o seu negócio. Me diz, qual que é o teu plano de marketing? Qual que é a sua meta? Por que você não está vendendo tanto? E ele vendia uma solução para você aumentar o resultado. O outro não. Então, as inserções é tanto... Ele falava de mídia. Quem é que compra mídia? Você compra resultado. Então, essa pequena diferença, ao ser masterizada, gerou 6 meses de recordes já nos 6 primeiros meses e agora está no maior ano de lucro da empresa. Caramba, cara, isso é maravilhoso, Disparado, cara. disparado, entendeu? Então, o segredo já está dentro da empresa, você só tem que decodificar. Às vezes é o dono da empresa, que é o grande vendedor, às vezes é um vendedor, às vezes é o gerente dele, mas você tem que decodificar quem é aquele cara e traduzir em método, em passo a passo. Cara, isso é maravilhoso, que é de verdade uma percepção incrível a respeito da gestão de vendas e não só como vender, né? E sim como organizar todas essas informações que já estão dentro de casa. A gente está buscando, cara, o ouro fora e essas possibilidades estão ali e muita coisa pode se fazer de acordo com que aplique a metodologia e ciência, que é isso que vocês fazem. Que aí quando acaba com isso, aí você vai para coisas externas, aí você vai pensar em um novo mercado, um novo mix, um novo perfil de cliente, aí tudo bem. Mas, cara, tem tanto caminho para dentro de casa, com as soluções que já existem, que Cara, já é o suficiente para bater meta. Não, senão que você fala na minha cabeça, o cara chega a explodir, né? Tiagão, ao longo da tua trajetória, da tua jornada ali, né, cara? Qual o erro que você acha que os empresários mais cometem quando o assunto é venda, setor comercial ali? O que você acha que é o que mais comum acontecer? Tratar de maneira empírica, tratar de maneira não profissional a venda. Porque vamos falar de erros clássicos de vendas. Meta. Define-se uma meta, certo? Se a pessoa bater a meta muito rapidamente, o que o empresário fala? A meta tá baixa. Tá baixa. Cara, você ser competente é ruim. Não, tá baixa. Desmerece o teu trabalho. Sim. Se você chega na meta, aí dá para se tornar até presidente se você falar que dobra a meta. Essa foi boa, hein? O gestor, uma empresa que tem muitas unidades, se o cara começa a levar o time a bater meta regularmente, o que ele ganha? Ele é colocado numa unidade ruim para resolver. Resolver a treta. Ou seja, do jeito que a gente trata as vendas, elas são aversivas. A meta é o gol. É o gol do nosso jogo. É o gol do nosso jogo. Só que todo mundo gosta de meta? Não. O cara não gosta. Tem cara que tem palpitação quando tem meta. Agora vamos estratificar. O cara de alta performance gosta de meta? Esse cara sim. Pô, ele até tem metas maiores. Você pede tanto, ele já está na cabeça dele, tanto porque ele precisa ganhar dinheiro e tal. O cara de baixa performance, não. Agora, quando o cara de baixa performance bate a meta, ele gosta? Ah, ele gosta. Pô, a mulher sabe que ele chegou em casa com a meta batida só pelo peito do jeito que ele chega. Galo cinza. É isso aí. Estufadão. Então veja só que o problema não é a meta. É como se tenta chegar na meta no Brasil. Por quê? Estabelece metas, tá? Só que o time sabe vender isso daqui. Só que a meta mês a mês vai crescendo. Só que a competência do time não. Como é que ele preenche isso? Soco, pulo e grito. Vamos fazer isso aí. É mais horas, é mais desgaste, é mais estresse, mais pressão. O que ele deveria substituir? Conhecimento, habilidade e atitude, treinamento. Então, o maior erro de um empresário é ele não se desenvolver em vendas, por mais que ele não seja o vendedor, o executivo, o diretor, por mais que analítico que ele seja, ele não desenvolver nem nele e nem no time vendas, porque não era para ser difícil. Meta não deveria ser uma dúvida.
Meta deveria ser uma certeza. Você tem dúvida se vai ser 110, 120, mas meta não deveria ser uma dúvida. Sim. Você não tem dúvida se você vai ter que respirar hoje. A empresa, lucro é respiração, é sangue, né? Então, o maior erro do empresário é não se desenvolver em vendas. Caramba, cara. É que as vendas também, já que eu vejo assim, ela ficou um pouco desmoralizada, né? Pô, às vezes você fala assim, cara, tem emprego lá, nem que seja de vendedor e tal, o negócio ficou meio que desqualificando realmente, né? Desprofissionalizando o vendedor. E daí soa aquela impressão de que é um trabalho meio artesanalzão, assim, cara, vamos lá, você liga, eu sei falar bem. É o malandro. É um malandrão, um cara liso e tal. E muitas vezes eu falo assim, não, cara, o cara é bom, ele sabe falar, sabe de coisa. Você acha que só saber falar, só saber articular? Não, tem que colocar técnica, né, Thiago? Colocar técnica. Até porque, assim, hoje, quais são as técnicas mais avançadas de vendas? Não é aquela que você fala sobre o que você vende, mas é o que você colocou o cliente ao centro. Então, o site hoje, as redes sociais, a inteligência artificial, ela já fala super bem do produto, não precisa de alguém para intermediar. E cada vez menos. A gente está testando IA em várias situações. Cara, vai substituir rápido esse tipo de vendedor. Agora, eu entender você, onde que você quer chegar, para o que você precisa, para poder, diante do que eu tenho de solução, te ofertar, aí não é só falar. Pelo contrário, o vendedor antigo, o que eu chamo até o 3.0, esse cara, se você pensar na imagem de um vendedor, você vai enxergar ele falando. O vendedor moderno é ouvindo. Ele fala muito menos. Muito menos. Ele faz a pergunta certa e deixa você falar. Faz outra pergunta e deixa você falar. A partir do que você falou, do que ele visualizou de cenário, ele vai te ofertar. Então, as vendas atuais, elas estão indo na contramão do antigo. Não mais falando. É o mais que entende de gente. Não importa se é B2B ou B2C, não importa. Caramba, cara. O que você acha que motivou essa pivotada aí? Sempre existiu, mas só que não tinha ciência. Por exemplo, eu sou psicólogo de formação. E eu entrei na psicologia com foco já em querer trabalhar com o comportamento do consumidor. Por que eu percebi isso? Por que motivou a ser assim? Quem é o palestrante, o guru de vendas? Era um ex-vendedor. Ele só replica o que ele aprendeu, o telefone sem fio que ele aprendeu. Aí ele descobriu que ele falava bem e que os outros pagavam para ele ir na empresa. Aí falou, fechou. Porra. É o ouro aí. Tá louco? Só que esse cara não estuda aprendizado, ele não estuda comportamento humano, ele não estuda memorização, ele não estuda gente. Então era assim, técnica, sem técnica, na verdade. Sim. Tá? Era o jeitão que o cara fazia as Era o coisas. jeitão. Agora que a gente tem colocado ciência, a nossa consultoria é a que mais gera resultado disparado no Brasil. Como é que a gente sabe? Né? A gente acompanha todas elas, as concorrentes, e vê quantos vídeos de depoimento com resultados são postados na internet. A nossa tem case para mais que o triplo da segunda colocada. Por quê? Porque é ciência. É ciência. Eu não fui, apesar de ter sido vendedor, eu não fui só vendedor, eu fui estudando a ciência do comportamento humano para chegar. E aí a gente faz de maneira simples, bem prática. O cara nem sabe que tem ciência por trás daquele que eu tô treinando, mas tem muita ciência por trás. E assim, uma ciência aplicada de maneira simples. Simples. Vou dar um exemplo de ciência aplicada. Lojas Colombo, eletromóvel, eu dei consultoria para eles. E aí a gente foi analisar onde que era o posicionamento dos vendedores que mais convertiam. Você acha que é na porta ou é dentro? Aqueles vendedores ficam na porta ou aquele que fica mais para dentro, que é o cara de alta performance? Pois olha, cara, eu tô até com medo de responder, né? Sabe aquelas perguntas lá, Thiaguinho, que você tipo, responde errado, né? Tá, Thiaguinho, o que você acha? Qual que é? O Thiago acha que é o de dentro. O Thiago, acho que é dele. Eu não sei. E é o cara de dentro. Eu ia falar esse, Thiago. Você acredita que eu ia falar, cara? Ninguém gosta. O que você fala quando chega na porta? Tô dando uma olhadinha. Só dando uma olhadinha. É isso aí, né? Será que não tem uma convenção internacional de vendedores que fala assim, rapaz, eu acho que quando os caras falam que tá dando uma olhadinha, eles estão mentindo. Eu acho. Minha mulher falou. Cara, porra, é óbvio. Então, o cara, quando você tá chegando, existe um efeito na psicologia que chama aterrissagem. Porque se você parar pra pensar, você tá pensando em um monte de coisa. No celular. Viajando. Você imergir ali. Quando você imerge, que aí você dá aquela olhada. Aí você vai procurar, porque o vendedor já é conhecido como o chato, o petulante. Isso aí. Você afasta
E aí você vai. Quando você encontrou o que você quer, aí você começa a ter aquelas dúvidas. Qual é o preço que tem no estoque, se tem na cor que você quer, etc. Aí você pescoça. Esse cara de alta performance é que ele vai atender aqui. Porque ele já quebrou todas as barreiras de interesse, etc. E tal. Ele se tornou útil para o cliente. Então, isso é psicologia aplicada. A técnica, por técnica, vai falar assim, aborde o cliente o mais rápido possível, com um sorriso. É só mais um. Então, a ciência, muitas vezes, vai levar você para o caminho contrário do que o óbvio. Caramba, que louco, cara. Não, e faz todo sentido, cara, que eu vejo minha esposa, semana a gente não tava no shopping, né? Eu não gosto de shopping, mas eu vou pra acompanhá-la, né? E daí ela falou assim, ó, você não queria não sei o que dessa loja? Eu falei, não vou entrar nessa loja porque, cara, os vendedores já vêm... Cara, ela evita entrar na loja porque sabe que vai ter um vendedor. Falou assim, daí, então, olha o nível. É isso aí. Você também é assim? Também? Nossa, isso é estranho mesmo, hein, velho? Você é doido? Eu prefiro comprar pela internet. Nossa, eu sou pior que vocês, cara. Eu fui comprar pela internet pra não ter um cara me azedando, cara. Olha só o nível, cara. É. E telefone? Quando que você atendeu o último telemarketing na vida? Não, para, filho. Tá louco. Agora o Thiaguinho me ensinou um negócio de inteligência artificial aqui no iPhone, que você já fala com inteligência, já fala o nome pra você. Já viu isso aí, não? Não. Não, Thiaguinho, como que é que funciona o negócio ali? É na atualização do iOS e tem uma inteligência mesmo que vai perguntar qual é um tipo. E daí ele manda pra você no Que iPhone. legal, depois me ensina essa daí, eu queria. E daí depois, daí já mostra aqui se você quer atender ou não. Então, se é um telemarketing, né? Que Mas legal. realmente, cara, olhando essa percepção, o vendedor ele cria esse estereótipo realmente, cara, de que é um cara chato, um cara petulante, que nem você falou. E beleza. Cara, e como que a gente ajusta isso daí? Por exemplo, vou dar um exemplo. Vou fazer uma consultoria aqui, né, Pedrão? Por exemplo, no meu caso, assim, né, cara, que realmente é o contrário. Cara, bateu o lead, já chama e tal, enfim, que é uma prestação de serviço, né? Cara, como que é que funciona daí, assim? Que eu imagino que hoje deve ter muita prestação de serviço ali, e a prestação de serviço ela é um pouco mais, às vezes, consultiva, requer muitas perguntas para o cliente, para você entender também o volume, enfim. O que você tem essa percepção da prestação de serviço ali? Imagine um acrônimo, aquelas letras assim, Sim. onde seja a venda. A, de aborde positivamente. V, de visualize o cenário. E, de encante com soluções. N, de negocie com inteligência. D, de decida o fechamento. E A, de amplie relacionamento. As vendas seguem essa lógica. Não importa qual seja. Dentro, o recheio é diferente. Entendi. Mas a lógica é essa. Você vai abordar, vai entender o cara, depois vai encantar ele, ele vai querer negociar, você vai levar ele para o fechamento e amplia o relacionamento para vender mais ou para mais pessoas. Entendi. Dito isso, o prestador de serviço, quando ele começa a atender a pessoa, o que ele está querendo? Vender serviço. E o cliente não está querendo comprar serviço. Ele está querendo resolver um problema. Isso é muito óbvio, mas na prática não acontece, que é assim. As perguntas normalmente são protocolares para saber como é que é a operação do cara para depois você ofertar o serviço. Mas ele está te ligando por dentro para resolver uma meta dele. Aquele cara que está querendo resolver a contabilidade dele, etc e tal, ele tem um propósito por trás daquilo. Ou é ter mais lucro, ou é parar com a operação chata, ou é não ter erro. Ele tem algum objetivo por trás. Esse é o cenário real. Isso é o que vai motivar ele a contratar o serviço. Daniel Kahneman, que é o cara que é um psicólogo que ganhou o prêmio da economia. Foi o único no mundo. Ele provou por A mais B que as nossas decisões são emocionais. Portanto, por mais racional que seja uma prestação de serviço, a pessoa que vai contratar por trás tem algum objetivo emocional. Ou se sentir no controle, ou se sentir aliviado, ou ter tranquilidade, ou tirar uma operação dele que incomoda ele, trava ele. Então, existem as perguntas protocolares, mas o fundamental da prestação de serviço é entender o porquê. No meu caso, que eu vendo resultado financeiro, lucro, ele tem um objetivo por trás. Vou dar um exemplo, só não posso contar a empresa. Eu lá vendendo e mostrando os cases que a gente vai aumentar de resultado. Tava o fundador e a filha do fundador. O fundador, assim... Tava agoniado ali. Cara, onde eu assino? Onde eu assino? E a filha, mal, arrastando. Falei, cara, eu tô errando. Deixa eu ver o que é, Eu fiz uma pergunta para ela, para tentar identificar o que ela estava passando por ela. Ela falou assim, isso dá um trabalho. Aí eu já entendi, né?
Se aumentar vendas, vai dar um trabalho do cacete. O pai dela tá deixando a empresa na mão dela. Se me contrata, vai gerar uma expectativa de resultado que ela tá insegura de que vai gerar e não tá muito afim de querer tocar a empresa. Aham, entregar essa treta aí. Remodelei o argumento. Falei assim, ó, no segmento de vocês eu já atendi tal player. E hoje esse cara, ele sempre teve uma casa em Miami que ele nunca visitava. Hoje ele passa 2 meses lá e um aqui, 2 meses lá e um aqui, porque a empresa está rodando tão bem que a equipe está gerando resultado, tem líderes formados, que hoje ele tem essa liberdade. Rapaz, aí é ela. Aí abriu, baixou guarda. É isso aí. E é um serviço racional. Sim. É uma consultoria, é uma mentoria. Então, a grande sacada sobre o ponto de vista de estratégia é essa. Você descobrir qual é a meta do cliente por trás daquela prestação de serviço e provar para ele que vai chegar até lá. Boa. Assim, cara, eu hoje sou o maior vendedor da minha empresa, né? Como o pequeno e médio empreendedor, ele tem dessas, né? Maior vendedor, né? Ricardinho, me perdoe falar isso, cara, mas eu também do time de vendas, né? Ele sabe que a gente tem uma briga incansável, né? Eu sei que ele quer também performar como eu, mas, cara, você é novo, você vai chegar lá ainda, tá bom, meu irmão? Fique tranquilo. Mas a gente realmente tem alguns desafios e eu sempre, cara, acreditei assim, eu nunca acreditei num script. Sabe aquele negócio engessadinho assim, sabe? Porque não, cara, tem que se fazer essas perguntas, porque não sei o quê, não sei o quê. E eu nunca encontrei alguém que eu pudesse falar abertamente sobre isso, né? Porque eu falei, cara, putz, eu não acho que não é uma verdade a respeito disso. Não. Porque, cara, as pessoas são diferentes, elas se comportam diferente, elas querem coisas diferentes. Às vezes elas querem a mesma coisa, só que por caminhos diferentes. Exato. E daí se eu vou tentar conduzi-la, ela, por um caminho, vamos dizer assim, engessado, cara, eu perco o cara ali nesse caminho. Né? Porque Então, como que teria um padrão se os clientes são diferentes? pois é. Não tem como. Existem princípios. É diferente. Por exemplo, você precisa saber do cliente o que ele quer, como ele quer, quando ele quer, quem é ele. Agora, como você vai perguntar isso e como você vai descobrir? Cara, depende de cada cliente. Exatamente. Tem um cliente que você vai fazer uma pergunta e ele vai contar toda a vida dele. Tem outro que você vai ter que sondar com outras pessoas, com outras situações, pesquisa na internet. Então, o importante é o princípio. Até onde que você tem que chegar. E quais são as boas práticas de chegar lá. Agora, isso vai mudar de segmento para segmento, de ramo para ramo, de perfil de vendedor para vendedor e de cliente. Boa. Tiago, um primeiro passo para um cara que está começando agora aqui, o cara está escutando a gente aqui. Perfeito. Né? E ele está falando assim, caramba, velho, por onde começa esse negócio aí, cara? Qual que é o primeiro passo para o cara ir ajustando essa esteira aí? Cara, todo mundo vai te responder, geralmente em consultoria, vai responder assim, comece pelo processo, depois você fala para o método e tal. Eu acredito o contrário. Imagine que lá no Japão, isso é uma história real, quando eles vão fazer uma praça, eles deixam a praça lisinha, sem uma grama, sem uma árvore. Eles notam como que as pessoas andam na praça e depois constroem em volta. Aqui no Brasil a gente constrói a praça e depois as pessoas ficam passando por cima, abrindo aquelas buraquinhos de passagem e tal. O que é o processo quando você não entende do cliente? É a praça que a gente faz no Brasil. Você cria um processo comercial imaginando que o cliente combinou com você que vai passar por ele. Primeiro, mapeia a jornada do cliente. Como que esse cliente compra? Quando ele compra? Com quem ele compara? E cria o processo para atender ele o mais rápido possível. Do jeito mais eficiente possível. Ou de trás para frente. De trás para frente. Entendi, faz muito sentido mesmo. Entendeu? E aí, a partir disso, você desenha o seu processo, o seu método de vendas, treina a sua equipe. Por exemplo, dificilmente uma integração de empresa ensina sobre quem é o cliente. Quem é o seu ICP? Né, o perfil ideal de cliente, quais são as dores dele, os desejos, as necessidades, por que ele compra da gente, por que ele não compra, com que ele concorre. Treina processo, treina método, treina sistema, só não treina sobre o cara que faz tudo acontecer. Que é o cliente. Cara, é o cliente. Caramba, cara, eu nunca. Você vê umas coisas assim que você tem como uma noção, mas eu nunca tinha escutado alguém de uma maneira tão clara trazer isso aí, cara. É aquele tipo de coisa que é óbvio depois que você sabe. Exatamente. É justamente isso. Justamente isso. E você acha que na tua percepção, cara, o vendedor ele pode ser extinguido por IA? Olha, o tirador de pedido vai em 2, 3 anos. É mesmo, cara. Vai. O nível de IA, só pra você ter uma ideia, a gente tá testando uma IA agora que ela muda o sotaque de acordo com o DDD. Caraca, mano. Pra adequar e já estabeleceu o rapport com o cara. Por quê? Imagine assim, nós estamos na pré-história da IA. Você imagina o que isso vai se tornar? Nossa,
Nós estamos na pré-história, cara. É como se a gente estivesse naqueles computador de fita da década de 70. Então, a gente já está surpreendido com o que ela faz. Só que qual é a relação da IA? Ela é uma progressão geométrica. Ela não cresce de 1 em 1. É de 5, 10, 15 e tal. Então, o que isso quer dizer? Que vai gerar mais recursos sobre o ponto de vista de lógica da venda, sobre o ponto de vista de entender o cliente e atender. Porque, veja só, todas as minhas vendas hoje na minha empresa, elas são transcritas. Automaticamente, já tem uma avaliação da qualidade do atendimento, o vendedor já recebe o feedback do que acertou e do que errou dentro do nosso método. Agora, imagine um backlog gigante de vários atendimentos, separando quando quem que fechou e por que fechou. Quando é homem, que tipo de argumento quando é mulher, que tipo de argumento, quando é B2B, quando é B2C. Imagina o nível de inteligência de várias transcrições. Não tem vendedor que tenha um cérebro desse. Caramba, velho. Então, vai acontecer. Faz sentido. Tá? Já em muitos casos já tem acontecido, inclusive. Principalmente o SDR hoje, que é aquela primeira abordagem, tem sido substituído facilmente. Facilmente. E o vendedor, por consequência, também. Entendeu? Qual que é o destino, então, do vendedor? Vai ser gerar experiência, relacionamento. Isso nunca vai substituir. Então, você não vai dificilmente comprar algo que muda o processo da empresa, por exemplo, um software importante, alguma coisa nesse sentido, se você não tiver confiança. Entendeu? E essa confiança é estabelecida através do olho no olho. É olho no olho, entendeu? Por exemplo, o carro autônomo já existe há muito tempo. Por que ainda não tracionou? Não é só porque é uma questão de tecnologia. É porque as pessoas não confiam no robô quando envolve a vida dela. Cara, você é doido, bicho. Entendeu? Então, existem essas coisas que não tracionam por questões humanas. E a falar de países da América Latina vai ser mais difícil ainda porque gosta muito de contato humano, né? Mas é uma progressão que, sem dúvida nenhuma, vai tomar um espaço gigantesco. Porque quem é que gosta de ter vendedor? O empresário odeia ter vendedor, porque o vendedor reclama, sempre quer dinheiro, não é uma classe muito fácil de se lidar. Cara, tudo no mundo que o empresário queria, botaria dinheiro para fazer e que fica melhor, acontece. Tudo. Tudo hoje é movido a quanto de gente tem para pagar. Tem muita, alguém vai desenvolver uma solução para isso. Que é o caso justamente do setor de substituir o vendedor. Porque se você parar para pensar em grandes empresas, quantos milhões gastam com vendas? Com vendas. Pega isso e desenvolve em software, por exemplo. Vai acontecer. Então, é muito tranquilo. Vou dar um exemplo de algo que aconteceu no distribuidor de alimentos que a gente atendeu. Já substituiu 90% dos vendedores. Por quê? O que o vendedor fazia? Ele pegava, ia lá no Serasa, entendia como é que estava o tomate. Porque o tomate ele não é igual todo dia, por exemplo. Tem dia que está mais murcho, tem dia que está mais bonito e tal. E aí ele pegava a fotinha e levava para os supermercados. Tipo A, tipo B, tipo C e tal. É o preço, a tabela e tal. Só que custava muito caro para fazer só isso. É praticamente um tirador de pedido. O que eles fizeram? Fizeram um aplicativo. Lá no Serasa o cara já tira foto. Todos os clientes sabem. Já tem a prévia no sistema de quanto que ele normalmente compra. Aí ele diminui ou aumenta. Dá o comprar. Chega para ele. O que são os 10% dos vendedores que ficaram? Aquele cara que chega lá e fala assim, você está comprando tipo A, mas o teu público é de tipo C. Você está comprando... Consultor mesmo. É o consultor. Você está comprando um tomate muito bom para a região. Eles não compram, eles não vão pagar o tomate. É o consultor. Entendi, uma venda consultiva. Esse cara vai continuar. O de gerar experiência também. Sim. As lojas já estão mudando no mundo inteiro para ser uma base de estoque com experiência. Então, ela tem menos foco em venda e mais em gerar experiência. Tipo, lojas da Nike que você pega o tênis e corre lá para ver se ele é bom. Ela não está necessariamente querendo vender, porque tem o Wi-Fi lá para você comprar e chegar na tua casa, você não carregar nem a sacola. Sim. Isso vai acontecer em larga escala. Caramba, né? Faz muito sentido. A gente... esse tipo de experiência me faz ir até uma loja e não comprar pela internet. Aí vai. Que é uma venda mais consultiva, algo mais presencial ali. Tiaguinho, você tem razão, eu não queria brigar com a tua IA lá, cara, com o teu robozinho lá.
Porque do jeito que tá evoluindo o negócio, hein, cara? Esses dias eu briguei com a minha lá, cara. Briguei, tava fazendo umas baboseiras, depois disso aí eu fiquei com medo. É melhor eu cuidar mesmo, cara. Já senão- pediu pra ela assumir sua personalidade? Não, cara. Pega a IA, fala assim, eu quero que, a partir de todas as interações, o jeito que eu falo, o jeito que eu escrevo, fale em meu lugar. Cara, chega minha esposa e falei, Ju, vem aqui. Veja se fala igual a mim. Ela falou assim, é você. Capaz, É cara. você. Aí eu peguei, falei, agora eu sou um consultor, um funcionário meu, e eu vou falar. E comecei a dar as desculpas que geralmente meus colaboradores dão. Aham. Cara, ela respondeu igual a mim. Sério, mano? Sim. Então, cara, você imagine assim, para você fazer, voltando ao nosso tema das vendas, para você pegar o melhor vendedor É isso e que traduzir vê. para os outros, É isso, cara. bicho, Aham. é a coisa mais fácil do mundo. A gente já faz isso agora. A gente ainda só não tá com tecnologia para transformar o vendedor em si na IA, porque não chegou nesse nível de tecnologia ainda. Mas vai chegar. Porque o principal, que é a inteligência por trás das vendas, já se tem. Entendi. Porque daí você pega o cara da performance, né? Coloca ele ali, replica aquilo dali. Replica através do que- Aí ela vai aprender aquilo dali. Exatamente. Caramba, isso daí é sinistro, mano. É sinistro. Você consegue escala, né, cara? Mas o cara que é o tirador de pedido vai precisar se movimentar. Na minha empresa, eu faço o avatar ser o cliente para treinar meus vendedores. Eu falo assim, ó, ele é o Junta cliente, todas as reuniões, coloca ali a avatar. coloca, aí ele começa a falar com o meu vendedor vai falando, e se o meu vendedor erra, ela dá a objeção que normalmente a gente ouve. Entendi. Se eles passarem da IA, aí eles vêm para atender cliente real. Ô, louco, cara. Então esse é o teste. É. Porra, que maravilhoso isso, cara. É muito doido. Que É muito top, doido. cara. Muito. E hoje, assim, cara, você acha que pelo movimento, né? O pequeno e médio empreendedor já está se conscientizando disso ou ainda, cara? Existe. não. Tem. Eu constantemente sou convidado para dar palestras, e aí eu falo assim, quem usa IA no dia a dia aqui? A maior parte dos empresários não. Pequena e média empresa não. Porra, então dá pra nadar de braçada. Braçada. Caramba, os caras estão atrasadaço. Muito atrasado. Não usa nem pro dia a dia, assim. Aham, tipo, as perguntinhas bobas ali e tal, né? É. E outra questão, assim, não que eles não saibam da importância, é que hoje o empreendedor de pequena e média empresa, ele é tão engolido pela operação que ele não consegue inovar. Ele não consegue nem se atualizar. Então, como que ele sai dessa? Treinando a equipe. Quando é que você fica tranquilo, tira as férias, folga e tem tempo para inovar no seu negócio? Quando você tem gente competente. Só que você não tem gente competente para contratar no mercado. Você tem que fabricar dentro de casa. E como é que você fabrica? Treinando. Então, se for para você trabalhar igual um camelo, que trabalhe treinando as pessoas. Porque aí é um trabalho que tem fim. Sim. Porque o dia que você tem uma cultura bem estabelecida na sua empresa e um nível de competência, métodos estruturados, você tem até outras pessoas para treinar. Não precisa nem ser você como pequeno e médio empresário. Entendeu? Sim. Você vai chegar no outro patamar quando o Ricardo e todos os outros forem iguais a você. Caso contrário, a empresa sempre vai depender de você. Muito bom. Muito bom. Você acha que uma característica, Thiago, de um gestor, né? Que a gente está falando em um gestor de processos, Certo. né? Necessariamente ele tem que ter esse talento, esse dom por vendas, assim, ou um cara que é mais do processo mesmo? Onde que o Tite jogou? O Tite, cara. O técnico de futebol. Onde que o Felipão jogou? Pois. Dá para ser campeão mundial sem ter a experiência anterior. Porque são funções diferentes. Gerir é saber engajar, motivar e treinar um time. Nossa, isso é muito valioso, cara. Muito, muito. Até porque quem nunca promoveu o melhor vendedor a líder e se ferrou depois? Cara, isso é comum. Comum. Mas por quê? Comum. Veja só. Quando você vende, a competência que você tem é persuasão, carisma, atendimento. Quando você faz gestão, é planejar, engajar e as coisas que eu acabei de dizer. Quando você é vendedor, depende só de você. Quando você é gestor, você tem que estar na beira do campo, fazendo o seu time vencer como você vencia quando estava com a bola no pé. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nossa, cara. Entendeu? Nada a ver. Porque senão todo médico teria que ter passado pelas doenças que ele cura. Não, ele tem que entender da doença, do diagnóstico e como resolver. É isso que ele precisa. Entendeu? Então, diante desse cenário, qual é o problema? Que 83% dos
gestores que estão atuando agora no Brasil nunca foram treinados para ser gestores. O cara caiu de paraquedas ali porque o cara que despontava, por exemplo, em vendas. Isso é uma pesquisa com mais de 5 mil gestores Nossa, feitos por cara, nós. que B.O. Aí o que acontece? Qual é a jornada desse cara? Ele foi promovido, aí tinha duas expectativas. O do empresário, que falou assim, eu vou colocar esse cara, ele vai multiplicar. Tá feito. Dele, falou assim, os caras estão tão ruins que, bicho, eu assumi isso aqui, vou arregaçar. Aí, uma semana depois, ele já tá querendo gastar o réu primário dele, matar nos outros, que as pessoas não têm a mesma vontade de vencer do que ele, não têm a mesma facilidade que ele. E como que ele foi forjado? Através da experiência, acerto e erro. Então, ele não consegue entender como é que o cara não consegue fazer como ele. Porque ele é um músico. É como se ele tocasse de ouvido. Como é que um músico que toca de ouvido ensina outra pessoa a tocar? Pois é. Não tem como. Você só consegue ensinar outra pessoa se você tiver cifra, método. Então esse cara entra um tilt, porque ele vê acontecendo o erro, ele não sabe resolver porque ele não tem método, não tem passo a passo, e aí ele fica naquela angústia. Aí, dependendo da personalidade, vai ter soluções diferentes. Se ele for bravo, ele bate nas pessoas. Se ele for paizão, ele passa a mão na cabeça das pessoas. Se ele for operacional, ele vende pelos outros. Ele vai lá e senta na cadeira do cara e faz o negócio. Nenhum dos casos resolve. Caramba. E não aumenta o resultado também. Sim. Se a operação aumentar, ele não consegue estar em todas. Acabou, se ferrou. Não, e você perde um gestor e um vendedor que Você performava. perde 2 vezes. Caramba. Entendeu? Você não tem como colocar o cara num gestor e depois tirar o cara e aí ter pra vender de novo. Como é que eu descobri isso? Sendo esse cara. Eu errei tudo que uma pessoa pode errar em gestão. Tudo. A ponto de um time chegar assim e falar assim, pelo amor de Deus, demite ele que nós não aguentamos ele. Porque eu era um jovem talentoso, ligado no do 200. Quando eu era criança, eu vendia galinha. Então, cara, quando eu comecei a ter dinheiro, eu queria ter cada vez mais. E eu atropelava as pessoas. Sim. Aí, depois desse evento traumático, eu falei, cara, eu tenho que aprender. Aí eu fui para grandes faculdades, paguei as melhores para aprender. Não aprendi nada. Se você entrar na Amazon agora e colocar assim, livro de gestão em vendas, vai ser o primeiro, vai aparecer o Mais Esperto que o Diabo, que não tem nada a ver com gestão de vendas. E aí eu fui, mas eu era pago nas empresas para ajudar elas a venderem mais. Então eu treinava técnicas de vendas, eu fazia todo esse papel. Só que eu notava que quando eu voltava, algumas lojas, unidades, enfim, times, não aumentavam o resultado ao longo do tempo. Aumentava quando eu treinava, depois caía. E outros não só continuava, como melhorava depois que eu saía. Falei, alguma coisa tem. Quando eu fui investigar, era o gestor. O gestor era um treinador. Ele sabia engajar, ele sabia motivar, ele sabia treinar. Só que também era talento puro. Ele nunca tinha sido treinado. Era uma coisa dele. Tinha uma estrela ali. Era uma estrela. Aí eu comecei a decodificar esses caras. Passei 4 anos visitando empresa, dando consultoria e observando os melhores. Como é que você faz? Mas se o vendedor fala isso, o que você responde? E eu fui. E eu tinha cadernetinha Moleskine, um tanto assim da minha casa. Quando eu entendi qual era o jogo, eu percebi que eles faziam 6 coisas. Engajar, motivar, treinar, aumentar conhecimento, gerir bem a meta e fazer gestão do tempo. 6 gestões. Foi daí que surgiu esse método que está aqui. Eu decodifiquei o gestor que bate meta, transcrevi, organizei, e aí eu precisava de um lugar para testar. Cheguei um cliente meu e falei assim, cara, tem um método, eu tenho certeza que vai dar resultado. Só que ele tinha 250 unidades. Ele falou assim, Thiago, eu não posso fazer isso. Porra, é coffee break, um monte de coisa. Não tem como. Falei, me dá os piores. Aí eles me deram. 40% em 30 dias a gente aumentou, já de cara. Falei, é isso. Encontrei. Sabe aquele, encontrei. Aí de lá pra cá, 800 empresas. Caramba, cara, que louco. Não, e faz todo sentido, porque geralmente, cara, os caras procuram o gestor, é o cara que mais vende, é um bom vendedor. E o gestor de time de vendas não é um vendedor. Não. É um cara que entende do jogo da gestão. Exatamente. Nossa, cara, isso é revelador, cara. E isso mostra um caminho que, cara, boa parte da galera que eu conheço, cara, tá fazendo errado. Tá? Justamente buscando essa galera, inclusive, cara, eu mesmo já orientei, já mentorei empresários. Cara, a gente fez, inclusive, com muito medo. É um caso prático meu. Pela graça de Deus, esse cara é um cara que também entendia do jogo da gestão. Porque, cara, era o melhor vendedor.
E quando os empresários me trouxeram, né? Falaram, André, o que, que você acha? Na condição de mentor, eu falei assim, cara, eu tinha o medo de colocar o cara como gestor e daí, né, ter a minha chancela ali e o cara, pô, perder a performance. Não tem... Só que pela graça de Deus, esse cara era um cara que também tava com o jogo da gestão ali, já estava sendo treinado e tal, e foi um acertaço, assim, com o time de vendas performando e tal. Possivelmente ele tá nessa parcela dessa galera que não é só o vendedor, Não, eu sou vendedor. que é um cara que entende gestão. Mas é a minoria. É minoria. Assim como a minoria é bom para ser vendedor, por talento próprio e tal. Então, você tem que decodificar, porque assim, as perguntas são sempre as mesmas. Pensa comigo. Como eu faço para o vendedor ser apaixonado pela meta e não ser só quando eu cobro? Como acelerar a performance de um novo vendedor? Como fazer um vendedor que tem medo de ofertar para o cliente ter coragem? Como fazer com que o vendedor acredite na meta? Essas perguntas são universais e elas não têm resposta disponível hoje, nem na internet, nem em livros. Porque são pessoas. E tem método para isso. Tem método. Vou dar um exemplo para você, prático. Engajamento. Normalmente, o que as pessoas tentam o engajamento numa empresa? Remuneração, tentar fazer um clima legal e aquele tete-a-tete com as pessoas. Só que na reunião do dia a dia, o cara fala, a meta da empresa é tanto, a gente está devendo tanto. Meu amigo, pare e pensa. Qual é a chance da sua equipe comercial falando assim, bicho, hoje eu vou fazer o André ganhar mais dinheiro? Não, cara, ele tá merecendo um tenisô porque ele corre, ele tem que ser aquele importadão, aquele cara, nossa, brabo. Ninguém, o cara acorda todos os dias pensando na sua própria meta pessoal. Só que quantas equipes comerciais o gestor sabe a meta pessoal daquele vendedor, traduz nos indicadores da empresa e chega para ele falando, ó, para você chegar na sua casa, você tem que vender com esse ticket médio, você tem que ter tantas vendas e fazer tantos atendimentos por dia. Hoje você não consegue fazer isso, então eu vou fazer um plano de voo com você. Você precisa dessas técnicas de vendas, desse conhecimento de produto, eu vou te treinar e vou te acompanhar, porque você merece realizar seu sonho. Uau. Muda o jogo. Muda o jogo. Muda o jogo. Isso é tão sério que algumas empresas clientes nossas, no sistema de resultado, não tem quanto que ele tem que vender. Tem assim, falta X meses para você conquistar a tua casa. Ele pega já, vê o quanto que ele está vendendo, o quanto que aquilo vai dar de remuneração vinculado com o sonho dele. Cara, que sinistro isso, cara. Porque todo mundo corre atrás, não da meta da empresa, da Sim, sua sim. própria Não, meta. mas é. Que, por consequência, normalmente, se você pegar todas as metas pessoais, é maior do que a meta da empresa. Até a gente teve uma discussão um tempo atrás, um feedback, e justamente eu falei, cara, eu não quero que a galera acredite no meu sonho. Não. Cara, eu tenho meu sonho de vida pessoal. Né? Por mais que eu esteja à frente da empresa, como CEO, né? A empresa tem um sonho dela. E você não tem que viver o sonho da empresa. Eu falei no feedback. Você tem que viver o teu sonho. Isso. E se a empresa tem a capacidade de te aproximar do teu sonho, acelere. É esse mesmo jogo. Agora, se a empresa está te afastando do teu sonho, saia fora. Não faz sentido nenhum você estar ali. Isso. Então, assim, você não entra aqui para viver o sonho da empresa ou o sonho do dono da empresa. Você entra aqui para viver o teu sonho, pô. Você vai trabalhar, você vai ser remunerado por isso. E é isso. Percepção, caras, isso aí. top. É isso aí. Deste discurso para a prática, tem que ter os líderes preparados com uma ferramenta para descobrir o sonho, traduzir, acompanhar, gerar PDI, para isso se desdobrar em realidade. Porque entre o discurso e a realidade, o cara não faz sozinho. É assim. Não faz. Porque tem gente que nem sabe sobre qual é a meta pessoal dele. Nunca nem refletiu. A meta não é uma coisa que a família da gente ensinou assim com frequência. Não é cultural nosso, né? Não é cultural. Não é cultural. Nem meta de ter, nem meta de ser. Sim. Concordo com você. E aí precisa de um intermediário ali. Precisa de um líder, né? Precisa de um Eu líder. sempre falo, eu já falei várias vezes que o bom líder é aquele que consegue levar o cara do ponto A ao ponto B. É que isso. sozinho ele não consegue. É isso aí. Tiagão, cara, o que você acha que a galera hoje... Eu escuto muito também, falo assim, cara, André, como que eu motivo o meu time de vendas? Como que eu motivo? Assim, sintetizando tudo isso que a gente falou, se você quiser escutar esse podcast até aqui, você vai entender como que você motiva o time já. Mas sintetizando isso, deixando uma forma mais resumida e clara. O que você acha na tua percepção, Thiago? Ó, vamos começar pelo que é motivação, que nem sempre as pessoas conceituam bem. Todo mundo fala assim, motivação é o motivo mais a ação que vai te gerar um resultado. Não é necessariamente assim. Por quê? O que é a motivação na prática? Você fica motivado todos os dias? Não. Não.
Se parar para pensar, a gente não fica motivado nem na quantidade de dias necessários para você bater a meta. Motivação é muito eventual. Totalmente eventual. A maior parte é no peito, na raça mesmo. Você faz porque tem que fazer. Você que gosta de corrida, não é todo dia que você está motivado para correr. Não. Mas você treina mesmo assim. Então, a fixação por motivação nem deveria ser uma pauta, para começar. Eu chamo de ativação. Você tem que desenvolver atitudes, depois você ganha a motivação. Por quê? Campanha de incentivo gera motivação? Não gera. Não gera. Dinheiro não gera motivação. Por quê? O bom sempre vai ganhar e o ruim continua não ganhando. Campanha de incentivo sem treinamento é só dinheiro jogado fora. É melhor dar direto pro cara, pro melhor. Quem é que vai ganhar mesmo? Porque se você tem mais dinheiro, o que você faz? Você só faz as pessoas correrem mais atrás, mas com a mesma incompetência. E nada pior de uma empresa que um burro motivado. Nada pior de uma empresa que um burro motivado. Um cara incompetente motivado. Ele vai acabar com a tua margem, ele vai prometer o que não pode para o cliente e etc. É isso aí, vai moer. Então, o importante é desenvolver a atitude nesse cara para que ele execute o que tem que ser bem feito e você treine ele. O que faz um vendedor estar motivado? Ele estar feliz com o que se tem, querendo o próximo passo. Ou seja, ele paga os boletos dele, ele se sente competente, ele ganha grana e ele quer o próximo. Isso é motivação. De resto, é papo de coach. Nada contra os coaches, mas esse papo superficial, e a maior parte é vendido de maneira superficial. Por exemplo, palestra motivacional não motiva. Não motiva. O único que ganha dinheiro com palestra motivacional é o palestrante. Meça. Pega o melhor que você imaginar, põe ele palestrando e mede depois. Se der efeito, não dura 3 dias. Caramba, cara. É que quando a gente vai para o campo da ciência, da metrificação, esses conceitos não fazem sentido. Por exemplo, vídeo motivacional. Você já deve ter participado de uma reunião ou executado uma reunião motivacional. O vídeo motivacional, você está delegando ao vídeo mexer no comportamento das pessoas. Elas ficam o dia inteiro no Instagram. Um vídeo melhor que o outro, por que elas não estão motivadas, então? Vídeo motivacional, também não. Faz sentido. Pegar um case, Ayrton Senna, Jordan, e passar. Ele é inspiração, não é motivação. E inspiração, você se inspira naquela situação. Mas o que jogar basquete vai te ajudar a aumentar a venda? O que vai melhorar teu argumento? Tua objeção, neutralização? Nada. O cara não traduz aquele exemplo para a realidade, não melhora a técnica dele. Então, se você quer ter o cara motivado, treine. Faça ele ganhar dinheiro. Gente que paga boleto não enche o saco de ninguém. Cara, maravilhoso. Top demais. Tiagão, cara, o bate-papo tá animal, né? Tenho certeza que a galera tá escutando aqui. Feito uma disrupção realmente, cara, no processo de venda, de tudo aquilo que a gente ouve falar, eu digo a gente, porque eu me incluo nisso, né? Maravilhoso, sem sombra de dúvida, cara. Parabéns pela consciência, parabéns pelo método, por essa criação que eu tenho certeza que vai usar muito empresários, né? Minha cabeça que já tá explodindo, pensando, cara, como que eu vou aplicar? E eu ganhei aqui, tá? O método do Thiago aqui, cara, então maravilhoso. Vou estudar isso aqui, me debruçar realmente, porque eu creio, é o que eu acredito. E eu já vi que eu tenho feito muitas coisas de forma inconsciente já, mas agora trazer para consciência e para prática isso daí, sem sombra de dúvida, é maravilhoso. Então, Thiagão, cara, muito obrigado, irmão, por você ter separado um tempo da tua vida para estar aqui com a gente, abençoando a vida dessa galera aqui que está nos escutando. Obrigado pelo presente. Imagina. E me conte, cara, como que faz para encontrar você, curtir, como que eu faço para encontrar o Thiago, a empresa, e entender um pouco melhor do método de gestão. O site da nossa empresa é meta.com.br, no Instagram é @meta.brasil e o meu Instagram é @thiago.alves.oliveira. Boa. Thiagão, deixa um recado aí pra galera aí, cara. O nosso para encerrar nosso podcast aí. Deixa um recadinho pra galera aí que tá, você que é dono da empresa, ou até mesmo um gestor ali que está à frente de um time de vendas, ou se você é um vendedor também, cara. Perfeito. Olha, o recado que eu te passo é assim: a vida passa breve. Você pode perguntar para as pessoas de qualquer idade, elas vão falar que passa muito rápido. Se tudo der certo, ainda vai passar rápido. E então, viver uma vida sem uma meta realizada
ela é um desperdício. Então, seja corajoso para ter uma meta no CPF e uma meta no CNPJ e não abra mão nem de um nem de outro. Quando não há desenvolvimento, você acaba mitigando um. Foca na empresa, passa o tempo, o CPF está triste. Com treinamento e desenvolvimento, você vai conseguir bater a sua meta de ter casa, carro, o que você quiser, e ainda de ser um bom pai, ser um bom esposo, ser um bom amigo. Faça isso, a vida vale muito a pena, e principalmente quem bate meta. Pô, sensacional, top demais. Mais uma vez, gratidão, viu, Tiagão? Tamo junto, viu? Conta comigo nessa jornada aí. Agradecer também, galera, nossos patrocinadores oficiais. A Move Negócio, que é uma empresa de solução e gestão contábil e financeira para pequenas e médias empresas. Inovadora, eficiente e proativa. Utiliza tecnologia de ponta para simplificar e trazer mais praticidade para o dia a dia do empresário. Move Negócios é mais que uma contabilidade, uma ferramenta de gestão para o seu negócio. E Potencial Pleno é uma escola de resultados dedicada a potencializar a maior matéria-prima que existe, a vida humana. Você vê o mundo para ser dono de si mesmo, da sua empresa, da sua carteira e da sua vida. Potencial Pleno, muito mais que negócios, é uma verdadeira escola de resultados. Tiaguinho, Pedrão, muito obrigado, gratidão. Então, o Pedrão hoje está com um bigode brabíssimo. O que você achou, Tiagão? Lindo. Massa, né? Não, eu falei, cara, e a partir de agora, na próxima temporada, a gente vai lançar, vai ser o estereótipo, né? Do time nosso, todo mundo de bigode, o Thiago tá nessa perspectiva. Quanto tempo você usa barba, Thiago? Alguns anos. Vai ficar legal de bigode. Não, vai ficar massa, cara. Tá na hora de inovar, cara, né? Novo ano, novas metas, né? O Thiago acabou de trazer metas aqui. Eu tenho certeza que vai ser um ano de novidade pra você. Vai ficar top demais, né, Pedrão? Você acha que o Thiago vai ficar top de bigode? Eu já vi. É? Ele fica bem assim. Boa. Isso aí, galera. Valeu, obrigado. Tamo junto. Se você curtiu esse vídeo aqui, já curte. Se inscreve no canal, ativa as notificações ali para receber os próximos avisos, né, dos próximos vídeos e já encaminha, cara, para alguém que você acha que precisa ouvir esse podcast aí. Bora? Tamo junto, até o próximo episódio.